dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para tu que tá aí do outro lado da telinha. Eu me chamo Sabrina de Paula, como vocês já bem sabem. Sejam muito bem-vindos ao nosso Dicast Direito em Podcast. Aqui a gente fala sobre os mais variados assuntos da área jurídica. E eu já percebi que tem gente que vem aqui assistir o podcast, não dá like e não se inscreve no canal. Não façam isso, por favor, por favorzinho, de coração. Vai ali embaixo, bonitinho, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e deixa o teu joinha, que isso ajuda muito o canal a crescer. Hoje a gente está aqui com o professor Nirson Neto, que trabalha com justiça restaurativa, e a gente vai explorar um pouquinho desse tema, justiça restaurativa. Eu confesso para vocês que eu vou aqui cheia de perguntas, porque é aquilo, né? A pessoa, ela conhece o básico do básico do básico do básico sobre justiça restaurativa. Então a gente vai explorar aqui o professor Nirson, e sugar dele assim o conhecimento. Ele já passou uma semana inteira falando sobre justiça restaurativa, já deu uma palestra sobre justiça restaurativa lá na UAB, no nosso treinamento, e hoje é que ele também vai falar sobre isso. Então, ele não pode se enjoar do assunto, infelizmente. Oi, professor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigada por ter aceitado esse convite e por estar aqui com a gente, né, hoje nessa gravação, e a gente vai bater um bom papo aqui, né? Sabrina, é uma alegria poder estar aqui com vocês, dividindo esse espaço. Eu não tenho muita experiência com gravação de podcast, então se eu ficar nervoso, né, fique tranquila que faz parte do processo, né? E eu estou aqui à disposição para a gente poder conversar sobre esse assunto que para mim é sempre uma alegria grandiosa poder falar sobre ele, né? Justiça restaurativa marcou a minha trajetória. Há mais de 10 anos que eu venho trabalhando com essa temática, e desde quando eu conheci o assunto, realmente eu posso dizer que não apenas a minha vida profissional tomou uma nova direção, mas muito da minha vida pessoal também tomou uma direção diferente. Então, é muito bom falar sobre esse assunto, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, e fico aqui à disposição. Aproveite para explorar o que você desejar. Professor, vou começar fazendo a mesma pergunta que foi o tema da palestra lá na UAB. O que é justiça restaurativa? É difícil a gente responder assim de uma forma tão sintética, porque nós tendemos a pensar que a justiça restaurativa é apenas mais um método de solução de conflitos, entre outros métodos consensuais, alternativos, dialógicos de solução de conflitos. Mas, na realidade, a justiça restaurativa é muito mais do que isso. A justiça restaurativa, ela é uma forma de imaginar a justiça, ou de reimaginar a justiça. Nós estamos tratando de uma concepção de justiça diferente, e que implica toda uma outra maneira de nós entendermos como vivenciar o justo, como tratar com os nossos conflitos, como lidar com situações de violência, como cuidar de nós mesmos e dos outros e da comunidade perante atos danosos, situações traumáticas. Eu costumo dizer, então, assim, justiça restaurativa é uma forma de imaginar, de praticar e de viver a justiça. E ela tem alguns pilares. Um primeiro pilar é o da responsabilização ativa daqueles que praticaram atos danosos. Então, sempre que nós praticamos atos danosos, e nós fazemos isso também, né? Não só outras pessoas praticam atos danosos, nós também praticamos atos danosos. Então, quando nós praticamos, eu estou me referindo a todos nós, enquanto seres humanos, somos capazes de praticar atos que violam outras pessoas, atos que violam a nós mesmos, atos que violam a nossa comunidade e atos que violam o meio ambiente. Então, diante desses atos danosos, como nós devemos lidar no que tange a responsabilidade? A justiça restaurativa, no seu primeiro pilar, ela nos convida a tratar as situações danosas numa perspectiva de responsabilização ativa. O que seria uma responsabilização ativa? Nós nos confrontarmos com as consequências dos nossos atos. Muitas das vezes, no direito e no sistema de justiça, nós estamos acostumados a lidar com a responsabilidade numa perspectiva passiva. Como se costuma dizer no dia a dia, na linguagem popular, eu vou pegar a minha pena, eu vou pegar a minha cana, eu vou
simplesmente assumir a punição, né? Por exemplo, na escola, eu vou ser suspenso, eu vou ser expulso, eu vou receber a minha advertência e pronto, está tudo bem, aconteceu. Ou eu vou pagar a minha multa, ou eu vou prestar o serviço à comunidade, ou vou passar aqueles anos, aquela temporada na prisão, e aí acertei as minhas contas. Na verdade, eu não acertei as contas, eu não acertei as coisas, porque eu não fui confrontado com as consequências. O que eu causei? O que aconteceu? Quais foram os resultados do meu comportamento? Quem eu prejudiquei? A responsabilização ativa, ela nos convida a olhar para a responsabilidade nessa perspectiva, ser confrontado com as consequências dos atos, olhar as pessoas que foram violadas, olhar os relacionamentos que foram violados, olhar as comunidades, os coletivos que foram violados, olhar o ambiente que foi violado e empreender esforços para reparar os danos, para corrigir as coisas na medida do possível. Portanto, a responsabilização ativa, ela tem implícita a autorresponsabilidade perante os nossos atos. O segundo pilar da justiça restaurativa é a reparação e a cura para as vítimas. O nosso sistema de justiça mais convencional, ele dá pouca atenção para as vítimas, dá pouca atenção para as pessoas, para os relacionamentos, para os grupos e para os ambientes que foram violados em decorrência de um ato danoso. A justiça restaurativa, ela dá uma guinada, ela vai para uma outra perspectiva de lidar com as vítimas. A vítima não é mais secundária, a vítima é central, né? Mais importante do que cuidar de que regra foi violada, que norma jurídica foi violada, a nossa preocupação é como a gente pode cuidar das vítimas. Como nós podemos oferecer para as vítimas uma atenção especial? Como nós podemos dar um olhar diferenciado para ela? Como nós podemos escutá-la de forma cuidadosa? Como nós podemos tratar os traumas que ela sofreu? Como nós podemos atender às suas necessidades que foram geradas em decorrência de um ato danoso? Este é o segundo pilar da justiça restaurativa. O terceiro pilar da justiça restaurativa é o engajamento comunitário. Como nós podemos engajar a comunidade em processos que ajudem a construir justiça e prevenir que novos incidentes aconteçam, que novos incidentes danosos ocorram, prevenir que as violências se reproduzam dentro da sociedade e voltem a acontecer com as pessoas que estão envolvidas em um determinado incidente. A comunidade, ela não é secundária, ela não deve ser secundária. A comunidade deve ser central em torno de situações que envolvem violência. Existe uma problemática de maior interesse para a comunidade do que lidar com as violências que acontecem em seu seio, em seu interior? Não tem, né? Para a comunidade é extremamente importante. Eu gosto de dar o exemplo, recentemente, das situações que têm acontecido nas escolas, das violências que acometeram as escolas nas últimas semanas, no último mês, ou nos últimos meses, que foi algo que nos marcou bastante enquanto sociedade. Quando esses incidentes acontecem, eles são só problemas jurídicos ou eles são problemas da comunidade? Será que a comunidade escolar, por exemplo, não tem um papel extremamente importante em como nós podemos desenvolver estratégias para evitar que esses incidentes aconteçam? Será que a comunidade do entorno da escola não pode participar e não deve participar em alguma medida para desenvolver ações, tomar medidas, precauções, mudança de padrões, mudança de comportamentos perante essas situações que ajudem a lidar com essa situação de violência, a criar uma comunidade mais amorosa, uma comunidade mais cuidadosa, e que a gente olhe para as nossas diferenças, as nossas perspectivas diversas, a nossa diversidade realmente humana, diversidade de gênero, diversidade ideológica, política, racial e etc. Será que a gente não deve olhar e cuidar de tudo isso para prevenir que situações de violência aconteçam, como bullying que são reiterados, que podem estimular comportamentos violentos, comportamentos agressivos em determinado perfil de indivíduos
que ao lidar com seus traumas, não conseguindo lidar com seus traumas, acabam sendo impulsionados a comportamentos violentos. Então, veja que a comunidade tem todo o interesse, toda a possibilidade para enfrentar essas questões. Então, esse é o terceiro pilar, o engajamento comunitário. O quarto pilar da justiça restaurativa é a mudança dos padrões que levam à violência. Então, as violências, elas trazem subjacente questões estruturais, elas trazem questões culturais, elas trazem molduras institucionais, perspectivas institucionais, como o Estado, por exemplo, e os seus diferentes organismos, como eles lidam com as situações de violência, ou como eles contribuem para a produção da violência. E elas também existem fatores históricos, né? Então, por exemplo, muito do que nós temos em termos de violência na nossa sociedade deriva, numa grande medida, do colonialismo, né? Nós tivemos aí situações como a escravização da população negra. Isso trouxe traumas profundos, enraizados na nossa sociedade, que nunca foram curados, que nunca foram devidamente tratados, cuja atenção nunca foi exatamente aquela que deveria ser prestada, né? Então, nós tivemos um momento, um ciclo longo da nossa história, de muitos séculos, que foi negada a dignidade e até mesmo a humanidade de uma grande parcela da população que foi incorporada à sociedade brasileira e que é constitutiva da sociedade brasileira, e depois, como que por decreto, de um dia para o outro, do dia para a noite, essa humanidade foi restituída. Mas as coisas não acontecem assim. Você não simplesmente restitui a humanidade de um determinado segmento social por decreto, do dia para a noite. Todo aquele trauma de séculos de escravização permaneceu. E a exclusão, a expropriação, a desigualdade, o racismo, as visões preconceituosas continuaram, e eles são duradouros. Então, nós precisamos desenvolver ações, nós precisamos tomar medidas, nós precisamos ter estratégias para, em médio e longo prazo, lidar com as consequências danosas dessas violências estruturais, dessas violências culturais, dessas violências institucionais e históricas. Então, a concepção de justiça restaurativa implica olhar também para essa camada, vamos dizer assim, mais profunda das problemáticas que nós vivenciamos dentro da nossa sociedade. E, por fim, um último pilar que eu aprendi com um amigo Lakota, um amigo indígena Lakota da América do Norte, o Edward Valandra, e lendo seus textos e em um contato pessoal com ele, uma expressão me chamou muita atenção, e eu tenho considerado que é importante nós incluirmos este quinto pilar na nossa compreensão da justiça restaurativa, que é a não repetição. Né? Que é a não repetição. Por vezes a gente não consegue desfazer os danos que foram causados, a gente não consegue desfazer de forma imediata aquilo que aconteceu. O que aconteceu, uma pedra que foi jogada dentro do rio, ela já bateu naquela água, ela já espalhou as consequências de ter sido lançada, e ela assentou no fundo do rio. Porém, nós podemos sim não repetir, né? E o que nós podemos fazer para não repetir? Primeiro, tomar uma decisão de que nós não queremos o que nós queremos, nós desejamos que os danos não mais aconteçam, que a violência não mais aconteça. Então, requer uma decisão comunitária, uma decisão pessoal, uma decisão coletiva, uma decisão enquanto sociedade, que nós não queremos a violência, nós não queremos a repetição das violências. Enquanto a gente tolerar a violência, a gente aceitar a violência, a gente olhar, pensar que a violência pode acontecer, enfim, ela faz parte da vida, ela pode se repetir, a violência vai continuar.
nós temos que ter uma decisão de que a violência deve ser descontinuada. A gente tem que decidir que a violência não pode se repetir. Por exemplo, nós estamos vendo hoje em dia quanta violência contra os povos indígenas no Brasil. Tem uma discussão neste exato momento parlamentar sobre o marco temporal. E a gente, enquanto sociedade, está dando muitos sinais de que a gente não está preocupado com a continuidade da violência para com os povos indígenas. Nós não decidimos descontinuar. Enquanto a gente não decidir descontinuar, de fato, a violência ela vai ter segmento. Ela vai estar sendo reiterada e repraticada contra os nossos povos indígenas. E novos incidentes vão acontecer, vários outros incidentes. Agora é um incidente relacionado ao marco temporal, no outro momento foi os incidentes associados à população Yanomami, em outro contexto é a violência contra o povo Munduruku, aqui do Médio e do Alto Tapajós, é a violência que acontece praticada por madeireiros ali no entorno e no interior da Resex Tapajós Arapiuns, com os diferentes povos indígenas que ali vivem. Enfim, a violência continua. Falta uma decisão de não repetir. A justiça restaurativa implica essa decisão. Não queremos repetir e vamos tomar medidas necessárias para que essa não repetição ela aconteça. Bom, essa é uma forma de falar o que é a justiça restaurativa, mas teriam muitos outros caminhos, né? Durante a palestra que nós tivemos nessa semana, eu trouxe algumas outras vias de nós compreendermos o que é a justiça restaurativa. Nós podemos pensar a justiça restaurativa também como não apenas uma forma de imaginar, praticar e viver a justiça, mas como uma política judiciária, que é o que nós temos hoje também, inaugurada pela resolução 225 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Então, a justiça restaurativa hoje também é uma política judiciária, uma política transversal, uma política intersetorial, interdisciplinar, interinstitucional, que começa com a resolução 225 e depois ela vai se replicar em um conjunto de outras resoluções do CNJ, versando sobre diferentes temáticas. É uma outra linha de dizer o que é a justiça restaurativa, uma política judiciária. E justiça restaurativa também é uma estratégia de construção de paz de médio e de longo prazo, que nós podemos utilizar, por exemplo, nas escolas, nós podemos utilizar nos nossos ambientes de trabalho, nós podemos usar nas nossas discussões, nos nossos ambientes de discussão política, hoje muito tensionado, muito polarizado. Nós podemos usar nas nossas comunidades para pacificar as nossas relações, para construir uma cultura de paz e desenvolver estratégias que possam, a médio e longo prazo, mudar os nossos padrões de violência que alcançam de forma tão difusa e tão disseminada a sociedade brasileira e outras sociedades, evidentemente, porque nós não temos a exclusividade da violência, né? A violência alcança todas as sociedades, mas, obviamente, umas em maior grau e outras em menor grau. Então, muitas linhas possíveis para falar sobre o que é justiça restaurativa. Professor, enfim, né? Temos um caderninho aqui com várias anotações. Algo que o senhor colocou é realmente essa questão da uma nova forma de pensar a justiça, né? Uma nova forma de vivenciar o justo. E dentro da academia, a gente, pelo menos eu, né, não sei se isso é compartilhado com todos os acadêmicos, tem aquele livrinho que é considerado obrigatório, né, o que é a justiça. E a gente vê que justiça tem várias vertentes. Justiça tem a própria questão de se fazer justiça com as próprias mãos, tem o que eu entendo por justiça, o que o judiciário entende por justiça. O que seria esse vivenciar o justo a partir da justiça restaurativa? O vivenciar o justo, na perspectiva da justiça restaurativa, é a gente se promover responsabilização ativa perante os atos danosos, ou seja, aqueles que cometem os atos danosos serem convidados a se autorresponsabilizar pelos seus atos e empreender medidas para reparar os seus danos. É a gente cuidar das vítimas, oferecendo a elas uma atenção especial. É a gente engajar a comunidade na busca de soluções justas, é a gente
mudar os padrões subjacentes, os padrões ocultos, que levam à violência, que estimulam a violência dentro da sociedade, e é a gente buscar a não repetição. Os pilares, de fato. Os pilares, como eu acabei de falar. Um olhar, esses pilares estruturam a maneira como a gente busca realizar o justo. É mesmo que é bem diferente de outras perspectivas, né? Só para deixar bem claro, quando a gente pensa numa justiça retributiva, por exemplo, a justiça restaurativa faz muito essa oposição com a justiça retributiva, que é a justiça criminal, que, por exemplo, a gente está acostumado. Como é que a gente busca o justo na perspectiva da justiça criminal? A gente busca identificar quem foi que praticou um ato danoso, a gente busca verificar se aquele ato danoso configurou um crime ou não. Se configurou um crime, ele vai ser tratado pela justiça criminal, e vamos buscar o que aquela pessoa que praticou o crime, o que ela merece. E o que ela merece geralmente é uma punição, é uma sanção, é algum tipo de medida que vá reconhecer a sua culpabilização e vai lhe imprimir uma penalização. E a justiça é alcançada dessa forma. Então veja que contrastando com essa perspectiva, a justiça restaurativa oferece uma via muito diferente, né? Uma via muito diferente, que não é baseada na culpabilização, mas na responsabilização ativa, né? Que não coloca a vítima numa posição secundária, mas que vê a vítima como central dentro do processo, que não trata o incidente danoso apenas de uma forma superficial, como uma violação à lei, mas como algo que tem fatores estruturais que levam a esse comportamento, então, que estão relacionados à pobreza, ao racismo, à exclusão, ao machismo, muitas vezes nas situações de violência doméstica, entre tantos e tantos outros fatores, né? E que não está preocupado, por exemplo, com uma ressocialização que de fato ela é apenas discursiva, né? Ela é apenas uma narrativa de ressocialização que não é verdadeira, porque imagina, Sabrina, como é que a gente ressocializa alguém botando a pessoa na prisão? É uma contradição, né? Porque ninguém vai se ressocializar sendo dessocializado. O que é ressocializar? É reforçar os vínculos daquela pessoa com a sua comunidade, reforçar os vínculos com a comunidade e estimular comportamentos sociais saudáveis, comportamentos sociais adequados. A gente vai fazer isso tirando a pessoa da convivência social. Eu acho que nenhum pedagogo, nenhum educador, em sã consciência, nenhuma teoria da aprendizagem vai nos vai dizer que essa versão de ressocialização ela é correta, ela é adequada, que ela vai funcionar, né? Como eu ressocializo alguém botando alguém na cadeia, dessocializando essa pessoa. Isso não vai acontecer. Então, na verdade, é só um discurso. É só um discurso. Então, a justiça restaurativa procura apresentar uma via de como a gente experimentar a justiça diferente, né? Então, vivenciar um justo mais complexo, né? Tá, ok, nós queremos vivenciar esse justo, então a gente precisa olhar a realidade e olhar essa busca pela justiça de uma forma mais ampla, mais holística, mais sistêmica do que é a forma como a gente costuma tratar. Os atos danosos que o senhor coloca dentro do primeiro pilar, responsabilização ativa pela prática dos atos danosos. Os atos danosos não necessariamente precisam constituir um crime, mas a justiça restaurativa ela funciona também para os atos danosos que não constituem crime, né, também causam um dano, causam ali uma ferida para alguém, ou ela só funciona a partir do momento em que a gente está falando sobre, de fato, a prática de um crime? É muito legal você fazer essa pergunta, Sabrina, porque ela nos dá a oportunidade de dizer algo sobre a justiça restaurativa que não estava aqui exatamente bem formulado nessa fala que eu fiz anteriormente. Os danos, né? Quando a gente pensa assim na nossa formação jurídica, a gente tem uma tendência de fazer as classificações, né? Tem o dano criminal, né? Tem o dano civil, tem o dano trabalhista, tem o dano ambiental, tem o dano administrativo, mas na realidade dano é dano. Dano é dano, né? O dano ele sempre alcança pessoas, o dano sempre alcança relacionamentos, o dano sempre alcança grupos, coletivos e algumas vezes ele alcança o ambiente, né? Ou o meio ambiente, como a gente costuma falar, mas meio ambiente é uma palavra
redundante, porque meio e ambiente significa a mesma coisa, então muitas vezes eu gosto de falar apenas, tão somente do ambiente. Então, dano é dano. Então, não interessa a classificação que a gente dá a ele. Essa é uma questão muito mais jurídica, somos nós, né, na nossa abordagem profissional, como a gente olha para o dano, como a gente faz os nossos recortes, como a gente estuda esse dano. Mas dano é dano. Para a justiça restaurativa, nós não estamos muito preocupados, né, em qual recorte teórico, jurídico se dá para o dano. Nós estamos preocupados com a vítima, nós estamos preocupados com as pessoas, estamos preocupados com quem sofreu o dano. E para quem sofreu o dano, não interessa se ele é criminal, ou se ele é civil, se ele é trabalhista, se ele é administrativo, se ele é ambiental, ou o que quer que ele seja, do ponto de vista jurídico. O que interessa é que ele sofreu esse dano, e que isso precisa ser cuidado, que precisa haver algum tipo de responsabilização, que precisa haver algum tipo de reparação, que precisa haver um trabalho para tratar esses traumas, que precisa haver um trabalho para curar essas feridas, e isso, em alguma medida, deve passar por reparação. Mas aí, quando a gente fala de reparação, a gente também não está falando necessariamente de uma reparação que vai perpassar por uma perspectiva material patrimonial, né? Porque o que as vítimas precisam nem sempre é de uma reparação material, de uma reparação patrimonial. Elas precisam que as suas necessidades sejam cuidadas. Em alguns casos, há vítimas que só precisam de um pedido de desculpas. Tudo que elas querem é um pedido de desculpa, ou seja, o reconhecimento por parte da outra pessoa que causou o dano, que ela errou, que ela fez uma coisa errada, que ela fez uma coisa ruim, que ela causou um prejuízo. E isso, para a vítima, já é o suficiente, né? Para outras, mais do que um pedido de desculpas, né, ela precisa de alguma sinalização de autorresponsabilização mais prática, que traga algum tipo de medida compensatória, né? E isso pode ser de um ponto de vista patrimonial, mas também pode não ser. Vou trazer aqui 2 exemplos que eu acho interessantes. Um aconteceu aqui em Santarém, um caso que envolveu 2 jovens que agrediram fisicamente um senhor idoso. E quando nós fomos para uma prática restaurativa, o que esse senhor idoso queria era que os jovens escrevessem uma carta. Então ele não queria que os jovens fossem presos, eles não queriam que os jovens prestassem serviço à comunidade, eles não queriam que esses jovens fizessem qualquer outra coisa. Ele queria que os jovens escrevessem uma carta. Uma carta? Poxa, que coisa estranha, por que escrever uma carta? E ele explicou a situação, disse, olha, tudo bem, nós somos vizinhos, a gente teve esse problema, vocês agrediram, isso foi muito ruim, mas a gente já está aqui conversando, a gente já está aqui se entendendo, vocês já pediram desculpas, está tudo bem, aqui para nós já está tudo bem. O problema é para a minha filha que está lá em Manaus, que tem o pai dela idoso morando aqui em Santarém, para ela não está tudo bem. Ela não está vivenciando esse processo aqui com a gente, não está vivenciando esse processo aqui com vocês, então ela não está entendendo o que está acontecendo. E ela está passando por uma crise de ansiedade por causa disso. E isso só vai ser devidamente cuidado se vocês escreverem uma carta para ela, dizendo que vocês são os vizinhos que causaram essa agressão, que me agrediram. Explicarem para ela o que foi que a gente vivenciou aqui, que vocês já se desculparam, se arrependeram por esse ato, né? Que a gente já fez um acordo de como é que a gente vai corrigir essas coisas, e que está tudo bem, e que ela pode ficar tranquila, né? E isso foi suficiente. Então, esse acordo foi executado, essa carta foi escrita, foi enviada para a filha deste senhor em Manaus, e essa vítima ficou satisfeita com esse resultado. Era o que ele precisava, era o que essa vítima precisava. Tem um caso que foi contado também, eu até contei isso num curso essa semana, que esse não aconteceu no Brasil, foi em um outro contexto social e cultural, em que, diante de uma situação danosa ocorrida, que foi um dano patrimonial, o jovem era um jovem pobre que já havia praticado o ato, ele não tinha como fazer nenhum tipo de reparação material. E aí a vítima era um pai, e
na conversa durante a prática restaurativa, ele descobriu que aquele jovem, ele era pintor, assim, mas artista, né? Era um artista, ele era um pintor de quadros, ele pintava quadros, viu esse talento daquele jovem, e ele disse, olha, eu já sei como você pode me reparar. A minha filha adora Sininho, e ela ia ficar muito feliz, assim, muito feliz, se você pintasse um quadro da Sininho, do tamanho dela. Ela era uma criança, né? Do tamanho dela. Ela ia ficar muito feliz com isso. E eu, olhando a felicidade da minha filha todos os dias, eu vou ficar muito feliz e eu acho que você vai conseguir reparar esse mal que você causou. E aí foi interessante esse caso, né? A facilitadora conta que o jovem realmente pintou o quadro da Sininho, ficou um quadro bem bonito, ficou um quadro bem legal, e a vítima colocou na sua casa esse quadro numa posição, num local que a sua filha todos os dias via o quadro. E ele disse, olha, depois, num acompanhamento desse acordo, da execução desse acordo, celebrando que foi uma experiência bem sucedida, ele contou e disse, olha, para mim é uma felicidade enorme. Todos os dias eu vejo a minha filha passando do lado daquele quadro e abrindo o maior sorriso, porque ela adora Sininho e vê uma Sininho do tamanho dela. Então, isso é reparador. Não tem um caráter patrimonial, mas restaura as relações, restaura o bem-estar, restaura, como a gente tem acostumado a dizer, inspirado nas tradições indígenas da América Latina e amazônicas, sobretudo, restaura o bem-viver. O bem-viver das pessoas consigo mesmo, o bem-viver das pessoas com os outros, o bem-viver das pessoas com a sua comunidade, o bem-viver com a natureza, com tudo que está à nossa volta. Professor, ainda sobre o primeiro pilar, uma pergunta, né? A responsabilização ativa, como o senhor falou, é a pessoa confrontar as consequências dos seus atos, né? Mas nem sempre isso é simples, né? Às vezes a pessoa ela reconhece desde o começo que praticou algo errado, ela entende as consequências e, enfim, tem uma série de questões que podem levar a pessoa a cometer aquele ato danoso, mas nem sempre isso acontece. A pessoa ela não reconhece, ela tem resistência, seja por uma questão social que foi imposta, seja por uma questão estrutural, questões estatais. Como trabalhar com uma pessoa que não reconhece esse erro que cometeu? Quais são as técnicas que usa, que a justiça restaurativa utiliza para conseguir mostrar para essa pessoa a real consequência dos seus atos? A justiça restaurativa ela é sempre um convite, ela nunca é uma imposição. E uma outra coisa importante é que a justiça restaurativa ela não é substitutiva da justiça penal ou da justiça civil ou administrativa ou ambiental, que vai promover responsabilização do ponto de vista heterocompositivo, ou seja, que vai haver uma decisão judicial ou uma decisão arbitral reconhecendo aquela responsabilidade e impondo uma sanção. Então, a justiça restaurativa não substitui, ela é uma possibilidade, ela é um convite, mas ela só vai acontecer na medida que a pessoa que causou o dano reconhece a responsabilidade. Então, é um pré-requisito para que qualquer processo de justiça restaurativa aconteça, que o causador do dano ele reconheça que causou o dano. Ele pode até não considerar que aquilo é um crime, ele pode tentar diminuir a gravidade do ato que ele praticou, ele pode achar que não foi um dano moral, ou ele pode não achar que foi um assédio moral, por exemplo, ou sexual, porém, ele reconhece que ele praticou aquele ato. Esse é o pré-requisito. Você praticou esse ato, você reconhece que praticou esse ato. Diz, não, eu reconheço que eu pratiquei esse ato, eu não acho que isso é crime, mas eu pratiquei esse ato. Então você consegue reconhecer que esse ato pode ter trazido consequências para pessoas, para coletivos, para relacionamentos ou para o meio ambiente. Eu consigo reconhecer que esse ato
trouxe consequências. Você consegue perceber que essas consequências elas podem ter sido danosas, mesmo que você não as tenha imaginado anteriormente? Eu consigo imaginar, consigo perceber que esses atos foram danosos, podem ter trazido alguns danos para as pessoas. Então, ainda que ele diminua, que ele acredite que essas consequências foram menores do que de fato elas foram, ele assume alguma responsabilidade perante o ato. Esse é o pré-requisito. Porque no momento em que ele for encontrar-se com as pessoas que sofreram esses atos, essa racionalização que diminui a consequência, ela vai ser contrastada, né? Porque ele vai poder ouvir da parte das vítimas, diretas e indiretas, o que aconteceu de fato, né? E aí esse costuma ser um efeito do processo restaurativo muito interessante para os ofensores, né? Podemos chamar assim, para os ofensores, para os agressores, para os causadores de danos. Porque ele não tem, de modo geral, uma noção clara, evidente, de quais foram as consequências do seu ato. Ele imagina que elas foram menores, mas quando ele chega e, de fato, ouve e vê, às vezes, uma vítima se debulhar em lágrimas, mostrando tudo aquilo que aconteceu com ela, aí ele é contrastado com a realidade. E, muitas vezes, ele consegue desfazer aquela racionalização. Mas ninguém vai para um processo restaurativo, nós nunca iremos para um processo restaurativo se não houver, de partida, minimamente um reconhecimento da responsabilidade. Ainda que mínimo, mas um reconhecimento da responsabilidade. O senhor também colocou que a vítima, né, a vítima e a comunidade, elas estão no centro do processo da justiça restaurativa. No que diz respeito à vítima, também sei que, óbvio, existem técnicas para conseguir lidar com aquela dor, com todo aquele sentimento, né? Às vezes, como o senhor colocou, né? O ato danoso, muitas vezes podem estar ligados ao crime, mas uma coisa que me veio à mente é aquela questão da revitimização, né? A gente sabe que como seres humanos, e aí eu coloco não só como um Estado, como operadores, enfim, mas como seres humanos, muitos de nós acabamos revitimizando a vítima que passou por todo aquele processo. Às vezes de forma consciente, realmente fazendo um trabalho de querer colocar a vítima como a culpada, e muitas vezes de uma forma inconsciente por conta de toda uma carga social que a gente tem, né, histórica. Como trabalhar a vítima no centro de toda uma questão que para ela, dependendo de cada situação, muitas vezes, por exemplo, questão de violência doméstica, é uma questão muito, muito delicada e que a vítima, por vezes, ela já se coloca ali como a culpada, ela mesma já se culpa. Como trabalhar essa questão de ter a vítima no centro sem causar a revitimização? Esse, Sabrina, é um tema muito delicado e é sempre uma questão delicada dentro dos processos de justiça restaurativa, porque nós temos por objetivo a não revitimização. Então, nós precisamos tomar todas as medidas, precisamos tomar todos os cuidados para que o processo para a vítima não leve à reprodução de mais violências e não leve a uma traumatização maior para ela. Então, temos que ter muito cuidado nesse sentido. Mas, obviamente, nós também precisamos ser muito sinceros com a vítima, muito honestos com a vítima, de como é que o processo restaurativo ele acontece e também apresentar para elas os seus riscos, porque tudo existe riscos. Se nós vamos levar um caso de uma vítima para um processo judicial, vamos fazer aqui colocar aqui as outras possibilidades. Levamos para um processo judicial, eu não tenho garantias de que a vítima não será revitimizada, né? Ela vai participar, por exemplo, de uma audiência em que ela não vai poder colocar os seus sentimentos, como ela foi impactada. A audiência criminal, por exemplo, vai buscar entender o que aconteceu, vai buscar compreender se aquele fato é um fato antijurídico, se configura uma criminalidade, se configura um crime, vai se buscar, portanto, a materialidade delitiva, as informações necessárias para a configuração da materialidade delitiva, a configuração da autoria, depois irá se aplicar uma pena.
Onde é que está a preocupação com a vítima? Não está. Né? Não está aqui dentro desse processo. Então, nós não temos garantia num processo como esse de que a vítima não será revitimizada. Ela pode até ser tratada muito mal dentro do processo. Ela pode até nem ser ouvida se as provas todas já estiverem constituídas. Isso seria insuficiente para configurar a materialidade e a autoria. Né? Porque a vítima configura no processo penal como uma mera informante. Ela não é nem uma testemunha, ela é só uma informante. Então, o cuidado com a vítima é muito precário. Então, todo o processo pode revitimizar. Então, a justiça restaurativa vem como uma alternativa, como uma outra possibilidade a isso. Mas ela traz riscos também. Ela pode revitimizar. Então, por isso, a gente tem que ter todo o cuidado para preparar essa vítima. E eu costumo dizer que uma recomendação importante é que a decisão seja da vítima de participar do processo. Uma questão importante para quem trabalha numa perspectiva restaurativa de justiça é empoderar a vítima. A vítima, diante de um ato danoso, ela se desempoderou. Né? Ela está desempoderada. Né? Ela ficou vulnerabilizada perante o seu agressor. O que nós devemos fazer é trabalhar na perspectiva de levantar essa vítima que caiu e que ficou por baixo. Então nós temos que levantar essa vítima, nós temos que reempoderar essa vítima. E uma das coisas que faz parte do empoderamento da vítima é restituir a ela o poder, a autonomia perante a sua vida, a autodireção perante a sua vida. Então não somos nós que vamos escolher se ela vai para um processo restaurativo ou não. Nós temos que dar a ela o direito de escolher. Você quer ir para esse processo restaurativo? Esse processo restaurativo para você, você acredita que ele vai ser benéfico para você, que ele vai ser vantajoso para você? Eu não vou vender a ideia para ela de que esse processo vai ser benéfico e vai ser vantajoso. Ela precisa estar convencida e ela precisa desejar que esse processo seja vivenciado, seja experienciado com ela. Ao fazer isso, a gente devolve o poder para a vítima. Ela pega essa experiência e diz assim, eu quero que seja tratado desta forma, eu quero que seja tratado desta maneira, e não de uma outra maneira. E aí, com isso, ela assume a direção da sua vida. E, claro, há riscos, como tudo na vida. Mas ela tomou a decisão. Ela fez isso, ela foi por esse caminho porque ela quis. Não foi porque um juiz determinou, não foi porque um promotor de justiça determinou, ou não foi porque essa era a vontade do seu advogado. Essa foi uma decisão dela. Né? Então, nós não temos como oferecer para ela 100% de segurança de que alguma revitimização não irá acontecer. O que nós podemos dizer para ela é que nós iremos empreender todos os esforços possíveis para reduzir as chances de que isso aconteça, mas a decisão é dela, a escolha é dela, e, em assim sendo, nós podemos levar essa experiência, esse caso, para uma prática de justiça restaurativa. E como a comunidade ela entra nesse processo? Porque, né, o ato danoso geralmente é a vítima e o seu agressor. E a justiça restaurativa, o senhor colocou que ela também envolve a comunidade, porque a comunidade também tem que acolher, entender o processo, e até mesmo para evitar justamente a não repetição, né, o outro pilar. Como se coloca a comunidade no meio desse processo? Existem muitas maneiras da gente envolver a comunidade. Uma primeira forma da gente envolver a comunidade é fazendo com que os nossos programas, os nossos trabalhos com justiça restaurativa sejam desenvolvidos por pessoas voluntárias da comunidade. É engraçado, eu aprendi isso com o professor Howard Zer, que é uma das grandes referências do movimento da justiça restaurativa, e quando, numa conversa com ele, numa conversa particular, e junto com outras pessoas, eu perguntei alguma coisa nesse mesmo sentido, como você havia me perguntado. Ele recebeu com tanto estranhamento a minha pergunta, né, como é que a comunidade se envolve no processo, porque ele praticamente me disse assim, a justiça restaurativa ela é um processo comunitário. Como é um processo comunitário? Aí ele me respondeu, porque o facilitador é um membro da comunidade. E aí eu fui entender.
um pouco melhor essa concepção de comunidade na perspectiva deles, que é a perspectiva que foi elaborada no contexto específico dos Estados Unidos e dos programas de justiça restaurativa nos Estados Unidos, porque lá os programas são comunitários. Os programas não são liderados pelo sistema de justiça, como acontece na maior parte das vezes no Brasil. Os programas são programas da comunidade. Então, praticamente sempre, o programa já é a comunidade envolvida no processo. Quando você leva um caso que poderia ir para a justiça e não vai para a justiça, vai para um programa de justiça restaurativa, ele já está sendo processado pela comunidade. E o facilitador do caso já será um membro da comunidade, e a comunidade já está participando da gestão do problema, né? Isso já é uma coisa interessante da participação comunitária, quando o facilitador ele é um membro da comunidade, ele não é um membro do sistema de justiça, e está ali voluntariamente colaborando para buscar justiça, seja em um programa à parte do sistema de justiça, ou seja, em um programa que é parceiro do sistema de justiça, ou seja, ele como voluntário trabalhando em um programa judicial, mas ele é comunidade, trabalha no programa judicial voluntariamente para buscar experimentar justiça restaurativa em determinados casos. Então, o facilitador voluntário que vem da comunidade e atua no Poder Judiciário, ele já é comunidade. Esse é um primeiro sentido de comunidade, de participação comunitária. Um outro sentido de comunidade, uma outra forma da comunidade participar, é que praticamente todas as metodologias de justiça restaurativa, elas implicam não apenas trazer para o processo a vítima e o ofensor, mas trazer membros da comunidade para dentro do processo. Por exemplo, para o círculo de justiça restaurativa, para a conferência de justiça restaurativa, sempre há participação de pessoas da comunidade. Sejam elas indiretamente afetadas ou sejam pessoas que têm apenas interesse em ajudar naquela problemática. Podem ser parentes das vítimas, podem ser pessoas do bairro, podem ser pessoas de uma associação de moradores, podem ser pessoas da igreja, seja lá qual for a igreja católica, a igreja evangélica, religião de matriz afro-brasileira, pessoas da comunidade indígena, são trazidos para fazer um corpo dentro de um processo de justiça restaurativa e ajudar aquela vítima e aquele ofensor a encontrar melhores soluções para a sua problemática. Isso faz toda a diferença, Sabrina, porque a visão da comunidade é muito diferente da visão das pessoas diretamente envolvidas no problema. Elas trazem soluções criativas, trazem propostas interessantes que ajudam, por exemplo, a como apoiar aquela vítima a ter resiliência diante dos eventos traumáticos. Como apoiar o ofensor a mudar o seu comportamento, a, por exemplo, frequentar a escola, se profissionalizar, mudar a sua visão machista, entendeu? Sobre determinada questão, mudar a sua visão sobre aquele perfil de vítima que ele costuma praticar atos que são violentos. Então, a comunidade ajuda a apoiar, ajuda a transformar o comportamento das pessoas e também nas vítimas a desenvolver resiliência e formas para lidar com eventos traumáticos e não se colocar também mais em suscetibilidade a eventos violentos dessa natureza. Então, a comunidade pode participar dessa forma. Mas aí também existe uma outra forma da comunidade participar, uma terceira forma da comunidade participar, que é a gente realmente envolver de forma mais ampla a comunidade que foi afetada por um conflito para desenvolver estratégias de médio e longo prazo. Aí não são aquelas pessoas que estão dentro do círculo, dentro da conferência ou da mediação vítima-ofensor. Já é realmente a comunidade mais ampla sendo convidada para fazer encontros e buscar soluções que possam mudar, por exemplo, os padrões que levam à violência no bairro, os padrões que levam à violência na escola, os padrões que levam à violência na vizinhança, né? Ou naquela comunidade religiosa, ou naquela comunidade indígena, ou naquela comunidade quilombola. Então, reuniões mais amplas que ajudam a desenvolver estratégias
de mais longa duração. Então, tudo isso também são formas da gente envolver a comunidade. Professor, a justiça restaurativa, para mim, pelo menos aqui está aparecendo, está muito ligada também com a efetivação de direitos humanos, direitos fundamentais, né, da comunidade, da vítima. Como que a gente pode entender essa efetivação a partir da justiça restaurativa, né? Temos os direitos fundamentais da nossa Constituição, os direitos humanos, já também positivados em normas internacionais. Como é que a gente consegue verificar a efetivação a partir da justiça restaurativa? Até porque o senhor também falou sobre a cultura de paz, né? E a paz inclusive, né, já está colocada ali, elencada como um dos nossos direitos humanos da modernidade, né? Então, como é que a gente poderia ver essa questão? A sua percepção, Sabrina, de que a justiça restaurativa tem muito a ver com direitos humanos é absolutamente correta, né? Não temos como separar direitos humanos e justiça restaurativa, né? Então, justiça restaurativa é uma via para nós concretizarmos os direitos humanos, né? Nós costumamos batalhar, lutar pela concretização dos direitos humanos usando outras estratégias, né? Usando o advocacy, né? Usando a militância no âmbito dos movimentos sociais, usando a litigância estratégica, por exemplo, dentro dos tribunais superiores, as cortes internacionais. Essa é uma possibilidade da gente lutar pela concretização histórica dos direitos humanos. Mas existem outros caminhos. Existem caminhos negociais, existem caminhos dialógicos, existem caminhos consensuais e existe o caminho da justiça restaurativa, que na maior parte das vezes está trabalhando com essas pessoas que se encontram nesses papéis de vítima, nesses papéis de ofensores, e com uma estratégia de engajamento, de envolvimento comunitário para buscar essa transformação construtiva de médio e de longo prazo, dos fatores que levam à violência e à não repetição. E quando isso acontece, a gente, de fato, ajuda, trabalha no sentido da realização dos direitos humanos, né? O foco principal da justiça restaurativa não é a linguagem jurídica, né? Não é a linguagem do direito, não é que regra foi violada, que lei foi violada, não é essa a linguagem é que pessoas foram violadas, que relacionamentos foram violados, que grupos, que segmentos sociais foram violados, que ambientes foram violados, ou seja, muito mais nos sujeitos violados do que nas regras violadas. Então essa é uma diferença apenas de estratégia, mas o pano de fundo é a concretização dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. O objetivo, digamos assim, a meta é a mesma, né? A diferença é a estratégia. E no que tange a estratégia, as estratégias da justiça restaurativa, elas priorizam caminhos que sejam não violentos, ou seja, caminhos que apontam também para a paz. Porque existem caminhos, estratégias que são mais combativos, que são mais violentos, e existem caminhos que não vão pela linguagem da confrontação, mas pela linguagem do diálogo, mas que visam alcançar os mesmos objetivos. Tem uma autora chamada Fania Davis, é irmã da Angela Davis, que é um grande nome do feminismo negro internacional, uma pessoa sensacional, e a Fania também não é uma pessoa menos sensacional que a sua irmã Angela. Caminhou com ela e construiu sua trajetória dentro do movimento negro e do movimento do feminismo negro, caminharam juntas. E a Fania é advogada, né? Então ela era a advogada que acompanhou a militância da sua irmã e dos outros ao longo da história da luta pelos direitos das pessoas negras e sobretudo, das mulheres negras, né? No contexto dos Estados Unidos, mas também com grande repercussão internacional. E a Fania, ela atualmente é uma das grandes militantes do movimento da justiça restaurativa, né? No contexto norte-americano e internacional. E é muito curioso, no que diz respeito a isso que a gente está falando, das estratégias, que ela diz assim, que nós precisamos fazer uma boa equação entre energias guerreiras, né, energias de luta, e energias curativas, energias
pacificadoras, vamos dizer assim, buscar uma boa equação. E aí esse encontro entre que ela promove, sobretudo na sua experiência, entre o movimento negro e o movimento da justiça restaurativa é muito salutar nesse sentido, porque o movimento negro, internacionalmente, sempre foi muito combativo, né? Um movimento de enfrentamento, um movimento de luta, e o movimento da justiça restaurativa um movimento mais de pacificação. Então, nós temos que fazer com que esses dois movimentos se encontrem, né? E as energias e as contribuições que eles trazem se equacionem. Então, nós precisamos de mais energia curativa, pacificadora dentro dos movimentos sociais, e nós precisamos de mais energias guerreiras dentro de movimentos como a justiça restaurativa. E esse encontro deve equacionar bem as nossas buscas por justiça, porque como a gente também considera nos estudos sobre a paz, né, a gente não quer uma paz negativa, né? Não é essa paz negativa que a gente busca, porque essa paz como a ausência de conflito. Porque conflito é normal, o conflito faz parte da vida. O conflito, às vezes, ele precisa emergir. Porque quando o conflito ele não emerge, isso significa acomodação. Provavelmente isso é violação velada, silenciada de direitos. Então, a paz, como o silenciamento dos conflitos, é muito ruim. Ela provavelmente é acomodação, provavelmente ela é violência estrutural. A gente tem que considerar que os conflitos eles são importantes, eles precisam ser trazidos, mas eles não precisam ser escalados de forma violenta, eles não precisam se converter em violência, eles precisam ser tematizados, eles precisam ser falados, eles precisam ser conversados, mas a gente pode buscar estratégias não violentas para atender os direitos que são revelados pelos conflitos. Os conflitos revelam a necessidade de nós lutarmos por direitos, mas a luta não precisa ser uma luta violenta. A luta pode ser uma luta pacífica. Doutor, a gente já vai caminhar para encerrar o nosso podcast. E aí eu vou pedir para o senhor explicar para a gente, já nesse final, como a gente acessa a justiça restaurativa. Bom, nós temos muitas vias, né, para acessar a justiça restaurativa, e aí depende do contexto também em que nós nos encontramos, né? Como nós estamos aqui num podcast que ele pode circular para além do contexto local onde esse podcast está sendo produzido, né? Nós estamos aqui em Santarém, no contexto do oeste do Pará, no Brasil, mas ele pode ter uma circulação, pode ser visto por pessoas em diferentes contextos. Isso vai depender muito do contexto onde nós estejamos. Aqui, no nosso contexto local, serviços de justiça restaurativa podem ser acessados nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, o Sejusc. Aqui em Santarém nós temos um, mas no estado do Pará nós temos diversos, temos variados, temos muitos Sejuscs nas diferentes comarcas que temos dentro do nosso estado. Existem experiências de justiça restaurativa na vara de violência doméstica também, nas situações de violência doméstica podem ser acessados serviços de justiça restaurativa lá, feitos diretamente pela equipe da vara. No contexto da execução penal também existem serviços que são feitos pela própria equipe da execução penal. Em casos que envolvem infância e juventude, também trabalhos com justiça restaurativa podem ser acionados diretamente através da vara de infância e juventude. Existem também algumas varas de família que encaminham casos usando abordagens de justiça restaurativa, também são possibilidades. E nós temos a Clínica de Justiça Restaurativa da Amazônia, que fica na Universidade Federal do Oeste do Pará, aqui em Santarém. Nós trabalhamos com serviços de justiça restaurativa na universidade e é um caminho para isso. Se é uma situação que acontece dentro da universidade, nós temos também um núcleo de práticas restaurativas, o NUPRARE, para onde também podem ser encaminhados casos, situações e demandas para trabalhos com justiça restaurativa. E de um modo mais geral, e se você que está ouvindo esse podcast, está em outro lugar do estado do Pará, você pode encaminhar demandas para a Coordenadoria de Justiça Restaurativa, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a CJR, que poderá indicar
quais são os caminhos, quais são as vias possíveis para um trabalho de justiça restaurativa, né? Isso seja ele de natureza judicial, seja ele de natureza não judicial, pelo menos uma orientação onde é que pode ser acessados serviços no local em que as pessoas se encontram. A coordenadoria também certamente poderá dar algumas indicações nesse sentido. Se a pessoa está em outros locais, que não aqui o contexto do estado do Pará, certamente há uma coordenadoria semelhante ou um núcleo semelhante de gestão, de macrogestão da justiça restaurativa em âmbito judiciário, em todos os tribunais de justiça do Brasil, né? Isso é uma exigência da resolução 225 do CNJ. Todos os tribunais têm, inclusive os tribunais federais, que tratam, portanto, com outras matérias. Se for matéria de justiça federal, todos os tribunais federais têm. Então, pode ser acionado pelo tribunal respectivo de cada unidade da federação ou de cada região, no caso de ser um tribunal regional federal. Então, esses órgãos de macrogestão, eles certamente poderão dar indicações de para onde caminhar e que tipo de serviços estão disponíveis no local em que a pessoa está fazendo a demanda. Bom, gente, obrigada, professor, primeiramente, por ter permitido utilizar um pouco do seu tempo, né? Como eu falei, o professor já estava a semana todinha só falando de justiça restaurativa, né? Ainda no sábado. Incansavelmente. Falar para vir aqui com a gente. Muito obrigada, professor. Obrigada para tu que está aí, que assistiu com a gente até aqui. Não se esquece, mais uma vez, de se inscrever e de dar o joinha e de compartilhar esse vídeo. Eu tô de olho em todos vocês, tá bom? Também conheçam os outros trabalhos da Vox. Tem o Voxcast e o da Proa, também, que são podcasts excelentes que você pode acompanhar. Nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no TikTok e por aí vai. Um grande beijo e a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau.